Podcast Viva PCUESP, sua fonte de acolhimento na universidade. Olá, pessoal, em especial toda a comunidade acadêmica da UESP. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Viva PCUESP. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre o Natal e sobre as relações familiares. E aí, a gente levanta esse questionamento. O que é Natal para vocês? O que o Natal representa? E mais além, o que é família? Qual é o conceito de família? O que a família representa para vocês? E o que isso tem a ver com essa época do Natal? A definição de família é a união de pessoas com relação parental, de laços sanguíneos, ou de convivência e é baseada no afeto. Ela pode ser de diversas formas, diversos tipos, sendo um conceito que não é rígido e ele é mutável. Ele está sempre se transformando à medida que a sociedade avança, ou à medida que a sociedade se transforma. O conceito de família também muda de acordo com aquela sociedade, com aquela cultura. A família ela pode ser formada por um casal, uma relação amorosa que acaba se juntando legalmente ou informalmente. Ela pode ser formada através da relação sanguínea, como pais, filhos, avós. Ela pode ser estendida, que vai além da família nuclear, os pais e os irmãos, para os avós, os tios. Ela também pode ser feita só de irmãos. Ela pode ser feita por apenas um dos pais. Então a família ela tem diversas formas e diversas modalidades. Mas a pergunta é, se as famílias hoje são tão diversas e tão plurais e tão diferentes umas das outras, existe um padrão de família? Existe toda família é igual? Toda família é cheia de amor, é perfeita, é sempre igual aos filmes que a gente vê? São perguntas que a gente vai trazer hoje para refletir um pouco e linkar um pouco isso com o Natal. Como a Bruna falou, a definição de família, ela traz muito essa questão do afeto, ela traz muito essa questão da união, né? Só que a gente precisa levar em consideração que, por se tratar de uma pluralidade de pessoas, existem famílias em famílias. Vão, de fato, existir famílias que são mais acolhedoras, que já faz parte de toda a sua constituição, mas vão existir também famílias que não são tão próximas. Então, pensando nessa pluralidade, é errado da nossa parte querer definir um padrão ideal de família. Pessoas têm a sua subjetividade, têm a sua forma de se relacionar, existem configurações em cada uma dessas famílias. Então, não devemos colocar a família como um rótulo universal. Quando a gente faz isso, a gente deixa de levar em consideração todas essas características que já foram citadas até agora. Então, levando em consideração isso que a gente falou até aqui, é interessante a gente trazer uma pauta. Quando a gente pontua, existe uma família perfeita? Família é sinônimo de felicidade? Muitas vezes as pessoas elas terminam se cobrando, porque já é uma cobrança social de que você deve ser família, de que você deve estar com sua família, que família é família, independente de qualquer coisa. E muitas vezes a gente deixa de levar em consideração várias questões que acontecem dentro das próprias famílias. Apesar de existirem famílias muito acolhedoras, né? A gente sabe que hoje em dia, apesar do termo ter sido muito utilizado e caiu mesmo no dia a dia, mas a gente sabe que existem muitas famílias que têm características tóxicas. E aí, se você entra nesse padrão que é exigido pela própria sociedade, se você não leva em consideração essas questões, você pode muitas vezes terminar caindo nesse limbo e se colocar em situações para querer cumprir com o protocolo da sociedade. A gente pode entender que ela é feita por pessoas, ela também passa por uma questão de criação de vínculo. Apesar das pessoas terem essa ideia de que a família ela é naturalmente cheia de vínculo e afeto, na verdade tudo passa por uma criação, de como é essa construção, de como é essa convivência, de quanto essas pessoas estão dispostas a construir uma relação, estão dispostas a conviver, se perdoarem, a se aceitarem. E muitas famílias trazem essa cobrança excessiva, principalmente para os filhos, de ser perfeito, de aceitar tudo. O filho perfeito é aquele que não reclama, é aquele que sempre faz tudo que os pais querem. E os pais perfeitos são aqueles que não erram nunca, que estão sempre prontos para qualquer desafio, qualquer situação,
criam os filhos dentro de todas as cobranças e parâmetros que a sociedade tem. E aí, quando uma dessas pontas não funciona muito bem dentro dessa relação e não está disposta a conviver, existe muita culpa nisso. Muitas vezes os filhos se sentem muito culpados por não terem uma boa relação com os pais, quando os pais são extremamente fechados e rígidos e não querem que aquela relação, conhecer aquele filho de forma sincera, verdadeira, honesta. Eles querem a projeção que eles criaram na cabeça. E às vezes é o contrário. Os filhos, eles estão naquela idealização daqueles pais, de que aqueles pais têm que ser perfeitos e maravilhosos, e os pais também são seres humanos. E todos esses conflitos familiares, eles acontecem, eles são reais. Mas quando a gente olha para essa época de festas, para os filmes de Natal, para a mídia, a gente vê aquela família pousando feliz e perfeita, e existe muito essa comparação de que, nossa, eu estou fazendo alguma coisa errado, eu sou uma pessoa horrível, porque como assim a minha família não tem esse carinho, esse amor, essa proximidade, essa intimidade que as outras pessoas têm? Então, quando a gente fala do Natal, é basicamente o fechamento do ano. E o que a gente aprende assistindo as séries, os filmes, toda aquela família reunida, porque o Natal ele remete muito a essa questão da família, né? Só que nem sempre a realidade é essa. Muitas vezes, esse contexto familiar durante o período do Natal, por já ser uma data simbólica, uma data que muitas vezes a gente termina fazendo algumas cobranças, fazendo uma avaliação do que foi feito, do que deixou de fazer, então a gente já tem por si só essa cobrança. Quem é que nunca teve aquela tiazona do pavê que chega perguntando sobre os namorados, sobre o curso, sobre o emprego, quando é que vai engravidar, quando é que vai casar? E se não tivermos, assim, bem resolvidos com essas questões, isso muitas vezes pode terminar sendo gatilhos. Gatilhos para a gente intensificar aquilo que já está ali na nossa mente. A gente ter muito bem definidos os nossos limites. E quando a gente fala de limite, a gente fala também de se conhecer. Às vezes, você imagina que é uma bobagem, tudo bem, eu consigo passar por isso, mas ali é o teu limite. Então, é importante esses limites eles serem muito bem estabelecidos. Às vezes, algumas pessoas ficam com receio de sinalizar que se sentiram incomodados com alguns comentários, né? Mas aí eu vou estar desagradando a pessoa, eu vou estar sendo mal educado, quando na verdade, quando você não coloca esse limite, você termina voltando esse conteúdo de uma forma muito mais intensificada para você. E isso mais à frente termina trazendo alguns prejuízos. E na verdade, quando a gente fala da ideia de impor limites, existem várias formas. Você consegue dizer uma informação de várias formas, né? Inclusive, se trabalharmos a assertividade. Né? O que a assertividade fala sobre essa questão do limite? É você sinalizar de forma clara, sinalizar de forma clara, dizer exatamente como que você se sentiu com aquela informação, tá? E, por fim, fazer um pedido para que a pessoa ela não repita mais aquilo, por mais que tenha sido, por exemplo, quando você fala isso, eu me sinto dessa forma, então, por favor, não faça mais isso. E aí a gente retoma aquela questão do ser o bom filho, o bom pai, o bom esposa, do medo de desagradar a outra pessoa, do medo de ser grosso, de ser desrespeitoso, de achar que colocar as coisas que você sente é um desrespeito àquela figura que muitas vezes já é de autoridade ou de grande respeito e afeição para você. Mas é muito importante traçar esses limites para se autorrespeitar também, para ter uma boa convivência e até melhorar um pouco essa relação e esse clima familiar. E mais uma vez falando sobre a questão dos limites, se a gente parar para observar e racionalizar, colocar limites nunca vai ser uma situação 100% confortável, porque você vai estar externalizando o que é óbvio para você. Então a gente imagina, isso é óbvio, então eu não preciso falar. Não, o óbvio ele também precisa ser falado, ele também precisa ser dito. Então, pelo fato de ser muito óbvio para você, você imagina que o outro ele vai ter essa percepção, quando na verdade isso é muito subjetivo. Então, se torna uma saia justa por si só, mas não quer dizer que por ser uma saia justa que você não precise sinalizar para o outro a forma como você gosta de ser tratada. É preciso desmistificar
essa questão do Natal, da família, e entender que cada relação é uma relação diferente e cada membro da família vai ter uma relação própria e um vínculo próprio, e entender até que ponto você consegue se colocar nesse lugar e aceitar tais coisas e até que ponto isso é saudável para você também, e tentar reavaliar os seus posicionamentos dentro dessa família, qual é o seu local dentro dessa família. Outro ponto que o Natal traz também para muitas pessoas é a questão da solidão nessa época do ano. Algumas pessoas já não têm mais a família sanguínea ou já decidiram cortar vínculos por diversos motivos e se sentem muito sozinhas. Mas entender que família, como a gente explicou em alguns pontos, vai para além das relações sanguíneas e podem ser feitas de outras pessoas e de outros vínculos. A gente sabe também que, além da questão da família, né, de pessoas que não se sentem muito bem acolhidas pela família, terminam desenvolvendo outras representatividades no contexto familiar. Às vezes, um amigo que é muito próximo, onde você prefere estar inserida no contexto daquele amigo, principalmente nesse período de final de ano, por ser datas que são bem simbólicas, significativas e que muitas vezes terminam gerando essa nostalgia, né? Tá tudo bem, não é algo que precise ser questionado, ser contestado, ou que você precise ficar se culpando por isso. A gente deve levar em consideração que as relações elas são construídas, elas não são estabelecidas do dia para a noite. Então, se você tem uma proximidade com um amigo esse que você considera, por exemplo, da sua família, e você tem um afastamento com os membros da sua família propriamente dita, aqui a gente precisa levar em consideração essa construção que foi feita. Às vezes você está distante da família e tem essa representação através de uma amizade. E você não precisa se sentir culpado por isso. As relações, elas são estabelecidas, elas são construídas no decorrer das nossas vidas. E essa culpa, ela é muito comum nesse final de ano, porque você se cobra para estar próximo de um ambiente familiar, muitas vezes um ambiente esse que termina sendo gatilho para potencializar as emoções que já estão potencializadas dentro de você ali naquele momento. Existem também outras pessoas que podem exercer esse papel de família na sua vida que não necessariamente tem correlação sanguínea e que podem ser uma rede de apoio enorme para você, que podem ser essa fonte de afeto, de cuidado, de proteção, de carinho que a gente tem no ideal de família. Desmistificar esse conceito de que Natal, de famílias perfeitas, pode ajudar, né, a gente a ter uma visão mais realista, mais clara de como são essas relações, entender que elas são construídas, podem ajudar até, de uma certa forma, melhorar essas relações. Porque se você alinha suas expectativas com a realidade, você pode ver o que pode ser feito a partir daquilo. Então, nesse episódio, a gente buscou fazer essa reflexão acerca do Natal, dessas relações familiares. A gente espera que tenha feito sentido para vocês, até para que, se exista essa cobrança, se você está se cobrando para fazer essa linha mais social, apesar de você saber que no ambiente familiar pode ser um ambiente tóxico, muitas vezes. Então, entenda que tá tudo bem não se sentir confortável, mas que você precisa fazer algo por você naquele momento. Tá tudo bem você preferir passar o Natal ou essas festas de final de ano com um grupo de amigos, porque foi estabelecida uma relação mais estreita com aquelas pessoas. Então, a gente buscou pontuar isso, é uma demanda que a gente observa que existe dentro dos atendimentos clínicos e a gente achou válido trazer um pouquinho aqui para vocês. Tá bom? O podcast PC Viva UESP deseja a todos boas festas, independente de passarem o Natal com a família, sem a família. O importante é que você se sinta confortável. Até o próximo episódio.